Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 ao 11. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 ao 11, na tela. Para você que está em casa, aumenta só um pouquinho para mim aqui, filho. Para você que está em casa, aleluias. Acompanhe aí, está em inglês embaixo, irmãos, porque nós estamos, para quem não sabe, nós temos um irmão aqui na igreja, que é o Chan. Ele é americano, entende algumas coisinhas só de português, então se você ouvir ali a mulher dele falando, é porque ela está traduzindo para ele, tá? O Chan, ele teria todos os motivos para não estar aqui, porque de fato é difícil para um americano entender o português, né? Mas mesmo assim ele rompeu essas barreiras da língua e está aqui conosco, está aqui presente para absorver da comunhão e do pouquinho, né? Que a Desirê vai traduzindo para ele ali, né, e algumas coisas passam, mas mesmo assim eu fico feliz, porque todas as vezes que ele sai daqui, a Desirê fala assim, o Chan falou que Deus falou muito com ele. Eu falei, irmão, se o irmão que não entende o português, Deus fala com ele, a pergunta que eu faço para você é, você que entende, por que Deus não tem falado com você? Será que é porque de fato você não tem prestado atenção no que Deus tem falado? Então vamos romper com esse negócio de, Deus falou comigo porque eu senti meu braço arrepiar, eu senti um negócio estranho. Não, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então nós vamos ouvir a palavra agora. Se você entender, compreender essa palavra, você pode sair dizendo, poxa, Deus falou comigo essa noite, Deus falou muito comigo essa noite. É isso, é assim que Deus fala, através da palavra. Amém? Louvado seja Deus pela vida do Xan, da Desirê, da dona Elza, mãezinha. João 8, versículo 1, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, todo o povo se reuniu ao seu redor e ele sentou para ensiná-los. Os mestres da lei e fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos. E disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e você o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para tentá-lo, a fim de... Deixa eu olhar aqui no texto, que agora ficou longe. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Sente-se. Sente-se, em nome de Jesus. Aleluia. O tema desta mensagem é o tribunal da consciência. E eu gostaria que você prestasse muito bem atenção no que vai ser ministrado essa noite, pois antes de Deus falar com você, Ele falou comigo. O contexto desse texto. Jesus está em seu contínuo ministério, que é implantar o reino no coração dos homens, que é implantar o reino, que é trazer o reino de Deus para essa terra. Então Jesus está anunciando o Evangelho. Para quem não sabe, o Evangelho significa uma boa notícia. Jesus tinha uma boa palavra, uma boa notícia. E
nesse trabalho missionário de Jesus, nessa propagação do reino, Jesus sempre foi surpreendido por alguém, seja religioso, ou seja da multidão, ou um popular, ou um herege, ou um ateu, sei lá, qualquer pessoa que cruzasse o caminho de Jesus e sentisse vontade de interrogá-lo, Jesus sempre esteve disposto a ensinar, a acolher. E entre inúmeras indagações, essa aqui foi uma das mais complexas que Jesus foi submetido. Por quê? Porque Jesus foi colocado diante de uma armadilha jurídica. Na altura da vida de Jesus aqui, do ministério de Jesus, a sua fama já tinha sido espalhada por toda Jerusalém, Judéia, Samaria, as regiões. E isso já estava incomodando os judeus, os religiosos, os sacerdotes, o sumo sacerdote, já todas as religiões em torno de Jesus já estavam incomodadas com isso. E eles queriam achar uma forma de parar esse homem, impedir que esse homem continuasse anunciando essa boa nova, essa palavra que até então ninguém nunca tinha ouvido. Eles queriam parar Jesus. Eles queriam achar uma forma de condenar Jesus. Eles queriam achar um meio de fazer Jesus sofrer o tribunal, ser levado como réu para o tribunal. Então eles tiveram uma brilhante ideia. Pegaram uma mulher adúltera e levaram essa mulher até Jesus. E essa mulher, que foi pega em adultério, foi colocada de pé diante de Jesus, e em torno dela todos os homens com pedras em suas mãos, prontos para apedrejá-las, para executá-la ali, naquele lugar. E Jesus foi interrogado, como muitas outras vezes ele foi, como bem disse aqui. E o texto deixa claro, no versículo 4, perguntaram para Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. E já no versículo 5 eles citam a lei. E a lei diz: na lei de Moisés, a lei de Moisés nos ordenou apedrejar tais mulheres, e você o que tem a dizer? Bom, pode tirar o texto. O que me chama a atenção nesse texto, nessa história, é que essa armadilha jurídica, ela foi muito bem montada, porque os fariseus não estavam interessados em justiça, eles não estavam interessados em aplicar a lei de Moisés para uma mulher que foi pega em adultério, pois a lei era clara, vocês leram aí, e eu posso também ler com você agora, só para reforçar. Vai comigo em Levíticos capítulo 20, versículo 10, Levíticos 20, 10, o que dizia a lei, o que diz a lei que era aplicada para eles naquele tempo. Olha só, se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero, o homem, quanto a adúltera, a mulher, terão que ser executados. A pergunta que eu faço para vocês, eu quero chamar vocês para usar a cachola: onde é que está o homem? Onde é que estava o homem? Pois a lei diz que se um homem for pego em adultério, tanto o homem quanto a mulher têm que ser levados a julgamento, têm que ser executados. Mas o que nós estamos vendo aqui em João, capítulo 8, nada mais é do que uma armadilha jurídica com uma intenção clara. Qual? Tentar pegar Jesus, tentar fazer Jesus tropeçar em palavras, e com isso
ele correria o risco de ser condenado em duas cortes. A primeira, infringir a lei de Moisés. E uma vez que Jesus dissesse assim: poxa, gente, não vão fazer isso com essa mulher, vão perdoar ela, não matem ela, não apedrejem, vamos perdoá-la. Se Jesus falasse isso, ele estaria sendo acusado de falso profeta. Por quê? Porque somente um falso profeta ia contradizer a lei de Moisés. E uma vez ele sendo acusado como falso profeta, ele então estaria quebrando a lei, passando por cima da lei. E aí sim, os fariseus teriam algo para condená-lo. Se Jesus dissesse: não matem, matem, vamos cumprir a lei, não é isso que diz a lei? Então mate. Imediatamente ele cairia na lei de Roma, pois a lei de Roma condena aquele que incita o crime sem observar a autoridade que é o próprio governo. Então ele estaria passando por cima de Pilatos, ele estaria descumprindo, ele estaria aplicando uma condenação que não caberia a ele aplicar, somente Roma poderia aplicar. Quem está entendendo? Diz amém. Então Jesus foi colocado entre a cruz e o punhal. Se eu falo, não mate, contraria a lei e vou ser condenado por isso, como falso profeta. E falso profeta era jogado na fogueira, queimado, cabeça decepada. Se eu falo, mate, cumpre a lei, vou passar por cima de Roma, porque caberia a Roma executar, não ele. Só que Jesus, ele não faz nenhuma coisa e nem outra. Jesus simplesmente se cala, fica em silêncio. Antes de eu explicar isso, quero falar rapidamente da situação dessa mulher. Naquele tempo, a mulher era vista como inferior, e ainda existem algumas culturas que a mulher é enxergada como inferior. A cultura palestina, por exemplo, uma mulher muçulmana, no próprio islamismo, a mulher é vista como um objeto. A mulher não pode ser vista por outro homem. Se ela, por algum acaso, ela andar na rua e outro homem a vê-la, ela pode ser chicoteada. Para você ter uma ideia, o Alcorão, ele proíbe que a mulher mostre as canelas. Então ela usa uma burca da cabeça ao pé, só fica com o olho aparecendo, para sair de casa. Na cultura do Ocidente, do Oriente, a mulher é vista como um ser inferior. E no judaísmo legalista, no judaísmo bíblico, por isso que eu digo a você, o judaísmo hoje, ele é um movimento herege e é uma seita pesadíssima. Por isso muito me intriga, e não só eu, de fato quem lê Bíblia, quem entende da palavra, igrejas fazendo rituais, festas judaicas, trazendo a cultura judaica para dentro da igreja. O judaísmo é seita, e uma seita extremamente perigosa. Aí você vai dizer, mas espera aí, o Antigo Testamento não é dos judeus? Nunca foi dos judeus, foi para os judeus, é diferente, não confunda. Não confunda. Mas Jesus veio do judaísmo, exatamente, ele veio do judaísmo. Ele veio de lá. E a própria Bíblia diz: eu vim para os meus e os meus não quiseram
me receber. Os judeus, até hoje, guardam a lei, negam Cristo, negam a graça, negam a pessoa do Espírito Santo. Uma vez que nega Jesus, nega a pessoa do Espírito Santo, nega o Novo Testamento, isso é seita ou não é? É óbvio que é. É óbvio que é uma seita. É óbvio com todas as letras possíveis. É óbvio que é. Então eu trazer festas judaicas para dentro da igreja, eu colocar pedra, candelabro, colocar altar aqui, colocar não sei... Bom, se eu começo a idolatrar o judaísmo, eu estou, na realidade, validando um movimento religioso que despreza o cristianismo. Os judeus desprezam o cristianismo. Faça uma viagem para... Não precisa fazer não, dá um Google que você vai ver. Dá um Google que você vai ver os judeus desprezando os cristãos, principalmente os judeus ortodoxos. Pastor, existe um grupo de judeus chamado de judeus messiânicos. Aí é diferente. Aí nós estamos falando de judeus que se converteram e aceitam Cristo como Deus. Eu não estou falando dos judeus messiânicos, que também tem muita coisa legalista ali no meio, que é outro assunto. Estou falando dos judeus ortodoxos, que nega a pessoa, os judeus negam a pessoa de Jesus. Vamos deixar muito claro aqui, não é eu que estou inventando, não é uma ideia minha. Eles negam Jesus. Se você for lá, se você parar em Israel, na praça pública, e começar a falar de Jesus, eles batem em você. Eles batem chicote em você, porque eles não aceitam Jesus. Diferente do judeu messiânico, do judeu que se converteu ao cristianismo. Existem vários pastores judeus. Inclusive, se me falha a memória, você congregou numa igreja que o pastor era judeu. É judeu, convertido ao cristianismo. Então não vão confundir. Amém ou não? Está muito claro? Vou enfatizar isso para não ficar, porque não entendi bem, né? Não, tá? O judeu ortodoxo, ele acorda de manhã e ele tem que ler o Talmud da Babilônia. O que é o Talmud? O Talmud nada mais é do que um livro que explica a lei. E quando ele acorda de manhã, ele lê o Talmud, e ele lê 3 bênçãos importantes, uma delas é essa aqui, ó. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste mulher. As mulheres eram tratadas como objetos, eram obrigadas a estarem sempre em suas casas, cuidando do lar, de suas funções de ter filho. A mulher deveria dedicar quase exclusivamente ao marido, era considerada como incapaz de ocupar tarefas sérias e importantes. As mulheres eram julgadas, subestimadas, subjulgadas por pouca coisa. Uma mulher poderia ser repudiada. Queridos, a mulher nesse tempo não tinha muito valor. Não tinha muito valor, não tinha honra. Então, volto aqui. Vamos para a condição dessa mulher. Nós não sabemos quais foram as promessas que o homem que deitou com ela fez para ela. A Bíblia não diz que uma mulher prostituta foi levada a Jesus. A Bíblia diz que uma mulher adúltera foi levada a Jesus. E se ela é adúltera, ou o homem era casado, ou ela era casada. A Bíblia também não diz. Mas eu tento buscar em algumas pesquisas para trazer uma palavra mais próxima à Bíblia. Eu entendo que, não só eu como vários outros biblicistas aí, que ela era casada. Então palavras doces, palavras bonitas, tudo que não ouvia em casa, tudo que ela não tinha em casa, carinho, atenção, cuidado do seu marido, tudo aquilo que ela precisava, ela não tinha, não quis justificar seu adultério. E aí o coração falou mais alto. Ela se entregou a uma paixão, enganou-se num amor que nunca tinha vivido de verdade, e na hora que ela viu, pum, estava deitada na cama com um homem, casado. Ali estava ela agora, diante de um monte de macho, um monte de homem, todos babando ferozmente, desejo de fazer alguma coisa, não só contra ela, mas contra aquele que estava de pé ali, Jesus. Ela não conhecia Jesus. Ela só sabia que fez algo errado e estava no lugar errado.
O emocional dessa mulher estava arrasada. Essa mulher carregava o peso de ter traído o marido e agora carregava o peso de ser acusada, sem direito à defesa, e está prestes a ser executada. Estava ali abandonada, envergonhada, desiludida, enganada, xingada por todos, aqueles homens insensíveis, próxima à morte, vítima da vida, vítima das próprias paixões. Imagina o desespero dessa mulher. Imagina o desespero dessa mulher. Eu me lembro que eu fui vítima de sequestro relâmpago no ano de 2003. Eu tinha 23 anos. Os caras me pegaram, eu parado em frente ao carro em frente a uma casa de uma namoradinha minha na época. Ela foi sair para entrar no carro, ela abriu o portão, na hora que ela passou, deixa eu te falar uma coisa, eu fui homem de poucas namoradinhas, tá? Pastor, não é mulherengo, não. Até Deus colocar a mulher da minha vida, não é? Uma sorte dela, ter me conhecido. E esses caras me pegaram, colocaram a arma na minha cabeça e falaram, pula para o banco de trás. Foi horrível. A certa altura eu fiquei imaginando como é que eu ia morrer. Eu falei, vou me encolher todo, e os caras vão meter bala em mim, eu vou me encolher, eu morro encolhido. Horrível. Sensação de morte. Horrível. Não sei se você já passou por isso. Se não passou, que você não passe, em nome de Jesus. Essa mulher estava ali, prestes a ser apedrejada. Prestes a ser a morte pelo apedrejamento. Tem noção do que é isso? Não morre de uma vez. O mês passado, se não me falha a memória, alguns meses atrás, teve um sujeito ali na rua, na Avenida Amazonas, subindo. Vocês viram que ele pegou um ferro e bateu na amante dele, foi batendo até matar? Vocês viram isso? O menino foi lá e filmou. O menininho, sei lá quem é menininho, filmou e jogou na internet. E ela pedindo misericórdia, para, e ele batendo com o ferro, até morrer. Imagine ser morto a pedradas. Então nós estamos diante de um cenário triste, mas também um cenário de misericórdia. Nós estamos diante de um cenário onde tem homens, fariseus, legalistas, impiedosos, moralistas, pecadores, mas também estava um ali, um homem humilde, manso, amoroso, piedoso, misericordioso. Esse homem era Jesus Cristo. Levaram ela para o cara certo. Tentaram jogar ele numa armadilha, mas o tiro saiu pela culatra. Tentaram pegar Jesus, mas eles se auto-pegaram. Então nós temos algumas lições aqui, é isso que eu quero compartilhar com você. Quem entendeu, diz amém. Amém? A primeira lição do texto: não julgue sem submeter ao alto julgamento. Coloca para mim, versículo 3 ao 5. Capítulo 8 de João, versículo 3 ao 5. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, fizeram ficar de pé diante de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. O Senhor o que diz? O que nós vemos aqui, pastor? Nós vemos homens religiosos que apelam para a lei, mas eles mesmos não se colocam debaixo da lei com a mesma medida. Uma vez que eu estou pronto a julgar, eu preciso me submeter ao auto-julgamento.
Quando eu olho para alguém e eu digo aquela pessoa não presta, eu primeiro preciso perguntar a mim mesmo, será que eu presto? Quando eu olho para alguém e digo, esses aí são tudo ladrão, eu tenho que perguntar a mim mesmo, será que eu também não roubo? Não, eu não roubo. Será que não? Quando o dono do caixa pergunta assim, quer nota? Você fala, não precisa não. Não estou dizendo que você está roubando por não pedir nota, não é isso. Mas pare para pensar. Nossa, obrigado por não pedir nota. Uma vez fazendo isso, eu não pago imposto. E você colabora comigo. Será que é um tipo de roubo? Não sei. É só para pensar. Sonegar imposto. Ele sonega, eu não peço nota. Uma vez que eu não peço, ele emite. Uma vez que ele emite, ele não paga imposto. Será que eu colaboro com isso? Eu não sei, eu não estou aqui fazendo um de moralista. Eu só estou dizendo que é muito fácil dizer ladrão. É muito fácil apontar o erro do outro sem que antes eu olhe para os meus erros. Eles usam a verdade como arma, mas não usam a verdade como espelho. E esse é o grande problema. Nós queremos que as pessoas façam o que é certo, mas antes disso precisamos perguntar a nós mesmos, eu estou fazendo o que é certo? Eu estou me colocando debaixo desses próprios critérios que eu espero que o outro faça? E coisas sutis. Se você perguntar para mim, você pede nota? Eu não pego nota, eu compro, pago e vou embora. Agora imagina se nós fôssemos viver debaixo da lei, ao pé da lei, e fazer tudo que a lei pede. Por exemplo, você passa sinal amarelo, vermelho, eu já passei várias vezes, principalmente de madrugada. Não pare nenhum, a não ser que tenha câmera, radar, aí tudo bem. Araxá tranquilo, mas São Paulo esquece. São Paulo é vermelho, eu vou passando, não paro em lugar nenhum no vermelho. Já tentaram me assaltar, eu sou de lá, poxa vida, eu sei como é que é a parada lá. Mas eu infringi a lei. Passar no sinal vermelho é infringir a lei. E aí? O legalismo, ao mesmo tempo que nos sufoca e nos leva a uma tendência de nos matar, ele também aponta para algum lugar. Qual? A moderação, o equilíbrio, a misericórdia, a piedade. Eu vi um vídeo de um juiz, eu acho que ele morreu, é um juiz americano, e lá nos Estados Unidos, os tribunais de pequenas causas, levou uma multa de trânsito, vai ser julgado. Brigou com a família, vai ser julgado. E lá transmite. Quem já viu? É um senhorzinho, que ele está entrevistando um cara, o que aconteceu? Por que você veio aqui? Você levou uma multa de $80, né? É por quê? Porque eu fui levar meu filho lá no seu lugar, e aí, não sei o que, não. Aí ele se comove com a situação do réu, e fala, não, você não vai pagar a multa, está liberado, libera o carro dele e tal. Ora, o juiz não está ali para aplicar a lei? Por que é que ele, então, por muitas vezes não aplicou a lei? Porque legalismo mata. Legalismo sufoca. O legalismo leva o homem a tudo ou nada. Então, se vai usar a lei, essa lei precisa primeiro ser usada em mim. Então, esse juiz, ele olha, se eu tivesse na situação desse homem, como é que eu queria que fosse ser tratado? Tem um episódio lá, tenta achar aí a imagem desse juiz aí, coloca no Google aí. Você sabe de quem eu estou falando, né, Cauê? Aquele juizinho, aquele senhorzinho lá, o juiz dos Estados Unidos. E tinha um senhor de 80 e poucos anos, que ele levava o filho dele para fazer hemodiálise. Quem viu isso? Todo mundo, que legal. E ele age com misericórdia e piedade para aquele senhor, mas aquele senhor infringiu a lei, estava em alta velocidade, parou, mas ele infringiu a lei. Então, o que eu quero dizer para você é, que já que vamos ser legalistas, já que vamos aplicar a lei, primeiro eu preciso aplicar em mim.
Então, agir com misericórdia, agir com piedade, agir com bondade, agir com graça, é agir como Jesus agiu. Existe uma tendência sutil no coração humano de exigir santidade dos outros enquanto negocia a própria santidade. Esse texto aqui nos convida para uma vida de integridade espiritual. Já que eu vou lançar a palavra no outro, eu preciso me colocar debaixo dessa palavra. Já que eu vou corrigir o outro, eu preciso antes me corrigir. Já que eu vou apontar o erro do outro, antes eu preciso apontar o meu. E não há problema algum eu apontar o erro do outro. Não há problema algum eu julgar o outro, ao contrário do que dizem. Não julgue não, porque na medida que julga, tu será julgar. É fora do contexto o texto. A Bíblia nos dá direito em julgar o outro. A Bíblia, vou repetir, você que está assistindo, a Bíblia nos dá direito em julgar o outro. Mas antes ela pede, julgue a si mesmo. Julgue a si mesmo antes. Não basta conhecer a verdade, é necessário ser confrontado por ela diariamente. Se você conhece a verdade, mas ela é só útil para o outro, então é inútil para você. E para o outro também. Quem usa a palavra para acusar, mas não para se alinhar, distorce o propósito de Deus. E o propósito de Deus é que a palavra nos alinhe, não é para nós acusarmos, e sim nos alinharmos. Porque há uma diferença entre julgo para acusar, do julgo para alinhar. O alinhamento é um conserto. A acusação fica do jeito que está, meu querido. Não tem coisa pior do mundo se acusar alguém e ficar por isso mesmo. Eu pergunto para você, vem cá, que utilidade tem se acusar alguém? Você chega para alguém e fala, eu vi você fumando maconha ontem, né, cunhado? Maconheiro. Ele sai. Que utilidade tem? É novidade para o cunhado? Estou usando um cunhado aqui, coitado dos cunhados. Não que haja um cunhado maconheiro, né? Não sei. Que utilidade tem? Você é uma trambiqueira, né? Eu vi você fazendo trambique. Continua assim, a polícia vai te pegar uma hora. E sai. Que utilidade tem isso? Ela sabe. A pessoa sabe. Viu, ô Maria, ô Tereza, ô Joana, ô Cláudia, ô Ruth, ô Patrícia, ô Marco, sei lá, fala qualquer nome aí. Ô João, então, João, deixa eu falar com você. Tu é um fofoqueiro. Tu és um fofoqueiro. Pronto, falei. E sai. Ele sabe. Que utilidade tem. Que vantagem tem? Nossa, falei. Ai, agora já falei. Resolveu. Mudou o fofoqueiro. Mudou a vida do fofoqueiro. Que utilidade tem acusar alguém, apontar o erro de alguém? Nenhuma. Não tem nenhum objetivo. Falo como psicólogo, falo como pastor, falo como ser humano, como pai, como esposo. Que utilidade tem apontar o erro de alguém? Nenhum. Absolutamente nenhum. Que utilidade tem um pai dizer para a filha, você está errada, agir desse jeito, viu? Você está errada, agir desse jeito. E os coisas saem. E a filha fica, tá, se eu estou errado, mas então como é que eu conserto esse erro? Como é que eu resolvo esse erro? Se ele identificou, querido, se você identifica o erro, identifique antes a solução para esse erro. Como eu posso ajudar essa pessoa a acertar aquilo que está errado? Como eu posso levar para ela uma colaboração, porque afinal de contas é ela que tem que se virar para resolver, não é eu. É um problema dele ou dela, não meu. Como é que eu posso contribuir para que ele ou ela melhore de vida, melhore o comportamento, mude a atitude? Agora, o grande problema é que tem muita gente que não quer ouvir. Tem muita gente que não quer ser ensinado. Tem muita gente que se apega à idade, se apega à profissão, se apega ao título, se apega à posição e diz, quem és tu para me corrigir? E se coloca na posição de incorrigível. Eu vou falar com você, esse tipo de gente dá problema. Esse tipo de gente adoece.
Não insista com quem não aceita ser corrigido. Não insista, faça igual Paulo, entregue nas mãos do Senhor e alguns entreguem nas mãos do diabo. Porque se a pessoa não aceitou a correção de Deus, quem sabe do diabo ela aceite. Foi o que Paulo fez, não é eu que estou dizendo. Augusto Nicodemos, que é um presbiteriano, ele diz assim: a Escritura não foi nos dada para condenar pessoas, mas para nos transformar à imagem de Cristo. Então nós temos quem aceita ser corrigido, nós temos quem não aceita ser corrigido, nós temos quem corrige, quem acusa, quem não faz nada e quem também não está nem com nada. Você é quem? Quem você é aqui? O que acusa? Ou o que ensina? Ensinar é difícil, né, irmão? Por isso que acusar é mais fácil. Então a primeira lição é: não julgue sem se submeter ao auto-julgamento. Esses caras deveriam ter feito o quê? Nós vamos levar ela lá, né? Vamos, tá. Perguntar um para o outro: você já adulterou alguma vez na vida? Eu? Já. Então esquece, cara, você está fora. E você? Eu já também. Então você está fora. Você está apontando para todo mundo. E você? Eu não adulterei, mas já pensei. Então você também está fora. E o erro deles foi isso. Eles não consultaram a consciência. Eles não buscaram na consciência. A segunda lição é: Jesus nos faz um convite a realinharmos em nós um exame de consciência. Versículo 7. Capítulo 8, versículo 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, eles continuavam falando: está aqui a mulher aqui, deixa o texto aí, está aqui a mulher aqui, foi pega em adultério, a lei de Moisés disse para apedrejar, e blá blá blá, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, e falando, todo mundo falando. E o texto está dizendo o quê? Visto que continuavam a interrogá-lo, ou seja, continuavam falando para Jesus, estimulando Jesus a tomar uma atitude. Jesus se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Pode tirar. Se há alguém aqui no nosso meio que já colocou a mão na consciência, já fez uma autoanálise, se há alguém aqui do nosso meio que não tem pecado, atire a primeira pedra. Homens adúlteros, pecadores, fracos e miseráveis, agora são convidados a realizar um exame de consciência sobre quem eles eram. O Senhor conhece a vida de cada um de nós. E enquanto nós estamos julgando o outro pelas porcarias que o outro fez, o Senhor está pedindo para nós: olhe para dentro de si. E quem sabe você, para se escapar, diz assim: não, mas eu não faço o que ele faz. Paulo vai dizer: o bem que eu devo fazer, esse eu não faço. O mal que eu não devo, esse faço, miserável homem que sou. Então, os maiores pecados, meus e seus, os maiores erros, meus e seus, é exatamente o bem que nós devíamos ter feito e não fizemos. E para que nós olhamos o quê? Olhamos para o mal. Eu vou olhar meu dia hoje, meu dia, ó. Eu acordei 5 da manhã, como sempre faço. 6 soltei o devocional. 7 levantei. 7:30 eu estava aqui.
15 para 7 eu estava de joelho. 8h30 eu saí do joelho. Tomei café com vocês. 9 horas eu estava aqui. 10h30 eu já estava na porta ali. 11 horas eu estava em casa. 11h15 eu almocei. Assisti um pouquinho de TV com as minhas filhas. 1h30 eu já estava sentado na frente do meu computador, já preparando a mensagem novamente, agarrado aqui nos textos que Deus já tinha me dado isso lá na semana passada. 3 horas fui deitar. 5 horas levantei. 5h02 tomei um café. 5h02 e 3 o café desceu. Eu vou dar detalhes, que tem gente que quer saber os detalhes da vida do pastor. Subi porque na minha casa tem um andar lá de cima. Subi, liguei a TV, nada interessante. Assisti TV uns 10 minutos, desliguei e fui para o quarto. Nisso, minhas filhas tinham saído, minha mulher já tinha saído, só estava eu, meus cachorros e o gato. Tomei meu banho, me troquei e estou aqui. Que porcaria de pecado eu cometi ao longo do dia? Um monte, que eu não sei quais. Não tenho ideia. Eu poderia ter visitado alguém no hospital. Eu poderia ter visitado algum mendigo, sei lá, ter feito qualquer coisa, um doente. Eu poderia ter feito qualquer coisa, eu não fiz. Então, quando eu pego e olho, me comparo com alguém ruim, e eu olho para mim e falo, não fiz nada de errado. A pergunta é, o que você traduz como errado? O que está errado para você? Vamos para o exame de consciência. Eu errei, como vocês erraram. Quais erros? Não tenho ideia qual. Só sei uma coisa, eu deixei de fazer muita coisa boa para muita gente. Jesus nos convida a fazer uma reavaliação. Veja, Mateus 7, versículo 3 ao 5. Veja esse texto. Coloque para mim, Cauê. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita. Agora presta atenção aqui. A base que eu tenho aqui que nós podemos julgar o outro. Aqui, ó. Hipócrita. Tira primeiro do seu olho e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, vou parafrasear. Faça um exame de consciência primeiro. Fez? Está tudo certo? Está tudo beleza? Agora você tem condição de ir lá e tirar o cisco do olho do teu irmão. Mas como é que eu faço isso? Com muito amor. Na hora que eu cheguei, teve um menino ali, que a Laís estava chegando assim, fez uma pergunta para ele, ele pá, respondeu secamente assim, pá. Aí eu virei para ele, rapaz, se fosse meu filho, você ia levar uma cintada já no meio da bunda. Mas eu só respondi, falei, deixa eu falar uma coisa para você, a questão não é o que você fala, é como você fala. O que leva muito em conta também. Eu vou tirar o cisco do meu irmão como? Xingando, ofendendo, gritando? Como é que eu vou fazer isso? Duas lições aqui. Primeira, quem vive apontando o pecado do outro, geralmente está fugindo do seu próprio pecado. Quem vive apontando o pecado do outro, geralmente está fugindo de encarar seu próprio pecado. O que tem de gente especialista para apontar erro do outro? Ah, aquele ali é gay. Ah, aquele ali é lésbica. Ah, aquele ali é ladrão. Ah, aquele ali é isso. Aquele ali é aquilo. Aquele ali é fofoqueiro. Aquele ali é mentiroso. Aquele ali não sei o quê. Metralhadora. Por isso que gay não entra de igreja. Por isso que prostituta não entra. Dificilmente você vê uma prostituta dizer assim, hoje eu vou ali na igreja. Porque se sente julgada, subjugada. Porque se tem uma raça que gosta de apontar o erro dos outros, é quem?
crente. E você vê Jesus julgando? Você vê Jesus acolhendo. Tem igreja que tem lugar especial. Os não crentes sentam ali. Os crentes sentam aqui. Os ricos sentam aqui. Os mais ricos sentam ali. E os ricaços mesmo sentam aqui nas costas do pastor. Ele carrega no ombro, assim, na costa. É? Toma jeito. Tem gente aí que precisa de um passar para uma... Não é? Sim, tem um chicote no lombo. A segunda lição aqui é: a pedra na mão revela mais sobre o acusador do que sobre quem é acusado. Estavam ali prestes a apedrejar uma mulher. Jesus olhou para todos e disse assim: não há um sequer aqui que se julga santo, puro e perfeito, capaz de apedrejar essa mulher. A terceira lição é que Jesus nos dá um tempo para refletir. Tá bom. Se alguém aqui que não tem pecado, atire a primeira pedra. Beleza, eu posso pensar, Jesus? Claro, fique à vontade. Como é que Jesus fez? Como é que Jesus fez para fazer? Qual foi o momento em que Jesus deu um tempo para os caras? Versículo 8. Veja. Inclinou-se novamente, continuou escrevendo no chão. E sabe o que ele escreveu no chão? Não sabe? William, você é lindo. Estava lá. Ele baixa, escreve no chão. Aí vem um monte de pastores, aí vem um monte de gente tentando, o que ele escreveu no chão? Irmão, a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, por que eu tenho que dizer alguma coisa? Ele está dando um tempo. E aí, João vai escrever sobre essa questão de achar que eu posso, que eu estou numa condição de privilegiado por me sentir santo demais. E João vai escrever sobre isso, quer ver? 1 João capítulo 1, versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Não há um homem sequer perfeito. Não há uma mulher perfeita. Todos nós erramos. Todos nós. E não adianta pagar a promessa, fazer voto, carregar a cruz nas costas, ficar de joelho, andar no milho, fazer o que for, achar que vai ficar perfeito. Então, agora, a partir de aqui, fazer quaresma, não, ficar 40 dias sem comer carne. Achar que acabou, agora estou perfeito, agora não tem mais pecado. Tu é pecador, igual a mim. A única coisa que livra você não é carregar a cruz, não é pagar a promessa, não é dar dízimo, não é vir no culto todo domingo. A única coisa que livra você é crer em Jesus, porque Ele é o único que perdoa pecados. Não é o Papa, não é o pastor William, não é ninguém, não é a Igreja Católica Apostólica Romana, não é a Igreja Evangélica, é Jesus Cristo. Ele perdoa pecado, Ele purifica o seu pecado. Paulo diz em Efésios: aquele que confessa os seus pecados, Ele é capaz de perdoar os seus pecados, redimir você de toda ofensa. O sangue de Jesus faz isso. O sangue de Jesus purifica. O próprio Jesus Cristo transforma, não é a religião que transforma. Se religião transformasse a vida de alguém, a sua casa seria a casa perfeita. Você seria perfeito. Você pode fazer o que você quiser. Pode oferecer despacho, pode subir montanha, pode fazer o que você quiser. Se não for Jesus na sua vida, tudo é em vão. Nada funciona. Só piora. As coisas só pioram. Agora está bem, nós estamos bem, financeiramente estamos bem, o emprego está bom,
Tá tudo legal, a mulher tá bem comigo, mas vai ver o filho está na depressão, a esposa está doente, o marido está doente, alguma desgraça está acontecendo ali. Alguma porcaria o diabo está fazendo. Uma vida sem Jesus, uma casa sem Jesus, você pode encher sua casa todinha de imagens, você pode botar 500 imagens de santo ali dentro. Eles não fazem nada para você. Porque o único que pode fazer chama Jesus Cristo. Com todo respeito aos santos da Igreja Católica, todo respeito aos santos dos cultos afro, todo respeito a todas as religiões. Quem muda o homem chama Jesus Cristo. Se você não gosta de Jesus, então isso te incomoda. Se você não ama Jesus, então isso te incomoda. Agora, se você ama Jesus verdadeiramente, muito mais do que a sua religião, então isso te alegra. Você fala, eu amo Jesus, muito mais que a religião que a minha avó, minha bisavó me ensinou. Eu amo Jesus, então se você ama Jesus verdadeiramente, então isso se alegra, porque só Ele pode mudar a sua vida, mudar a sua casa, mudar a sua história, mudar a história dos seus filhos, mudar todo o movimento interno e externo, amém? É isso. Primeiro, o autoexame é lugar onde a verdade encontra humildade. Quando eu faço um autoexame, chiada, quando eu olho para mim, eu encontro a humildade. Quando eu começo a olhar para mim, eu falo, caramba, eu tenho muita coisa de mim para mudar. Não sou perfeito, não. Eu começo a mudar. E segundo ponto, quem foge de olhar para si mesmo, nunca encontrará a verdade de Deus, porque Deus quer manifestar a verdade dele dentro de você, não é comigo não. Deus quer manifestar a verdade dele dentro de você. Ele quer te pegar dormindo, nos sonhos, lavando a sua louça, e você sentir aquela paz, você trabalhando, guiando o seu carro, lá furando uma parede, fazendo qualquer coisa, aquela paz e o Senhor mostrando verdade dentro de você. E você lembrando ali, naquele momento, não sou um bom filho que eu poderia ser, não sou uma boa esposa que eu poderia ser, não sou um bom pai, não sou um bom servo, não sou um bom amigo, tenho sido rebelde, não tenho foco, desanimo das coisas, começo algo e paro no meio, me relaciono com Deus do jeito que me relaciono com essa camisa aqui, ó. Ora estou com ela, ora não estou, ora eu quero ela, ora não quero. Quanta gente faz isso, trata Deus como uma opção. Deixa eu falar uma coisa, não trate como opção quem te trata como prioridade. Deus te trata como prioridade, e se Ele te trata como prioridade, então você deve tratá-lo com prioridade, não como a sua camisa. Tem gente que serve a Deus na onda, se está bem, serve a Deus, se não está bem, não serve a Deus, se está próspero, se está legal, serve a Deus, se não está, serve a Deus com base nas emoções, se eu estou bem emocionalmente, eu sirvo a Deus, se eu não estou bem, eu não sirvo a Deus. Não faça isso, sirva a Deus com integridade, faça um autoexame, por que eu sou fraco, e o Senhor vai revelar a você. Você sabe por que você é assim? Por causa disso, e ali você chora, ali você pede perdão, e ali o Senhor traz restauração para a sua alma. Você pode aplaudir, Senhor? Aleluias. Você pode trocar de igreja, querido. Você pode trocar de religião, você pode trocar o que você quiser. Se o seu coração não mudar, nada vai mudar. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade é o próprio Jesus Cristo. Aí vem o peso da consciência, irmãos. Estou encerrando já. Ele dá um tempo para reflexão, e aí vem o peso da consciência, versículo 9. Olha lá. Os que ouviram foram saindo. Pô, mas não iam apedrejar? Não estavam todos ali para apedrejar? Não estavam todos ali para aplicar a pena? Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando do mais velho.
Jesus ficou só com a mulher em pé diante deles. O que é isso? Começando com o mais velho. Os mais culpados saíram primeiro. Os mais culpados saíram primeiro. O pecado nos constrange, o pecado nos intimida, o pecado nos enfraquece, o pecado nos faz réu de juízo. Observe, Jesus não expulsou ninguém. A pessoa que saiu. A pessoa simplesmente largou a pedra e saiu. Foi a consciência dela que tirou ela. O constrangimento do pecado é o primeiro passo para a restauração ou para a fuga. Ou eu sou transformado ou eu fujo. A verdade não expulsa, ela revela quem não consegue permanecer. A verdade não expulsa, ela revela quem não consegue permanecer. Sabe o que pode acontecer hoje? Um punhado de gente que está assistindo ou está aqui dizer, foi duro demais. Eu acho que foi desnecessário, eu não concordo. As coisas que ele falou ali não fez significado nenhum para mim. Tudo bem. Não sou o Espírito Santo para mudar a sua consciência. Em contrapartida, muitos vão dizer, caramba, eu precisava ouvir isso. Eu precisava ser atingido no meio. João Calvino vai dizer, a consciência é como um juiz interior que não pode ser subornada. Você não vai conseguir subornar a si mesmo. Você sabe a vida que você está levando. Cada um aqui sabe a vida que está levando. Você que é sogra, você que é sogro, você sabe a vida que está levando na vida do seu genro ou da sua nora. Se você é um inferno na vida dele, ou se você é um amor na vida dela. Você que é mãe, você que é pai, você sabe a vida que está levando na vida dos seus filhos. Você sabe. Você sabe onde é que a ação do diabo começa. Onde é que o seu eu assume o comando, você sabe. Você que é funcionário, você que é líder, você que é pastor, você que... Todo mundo aqui, todos nós sabemos. Não tem como fugir. Você que é filho, você sabe o tipo de filho que você está sendo com o seu pai, com a sua mãe. Você sabe. Não tem como fugir. Tem como negociar com a sua consciência. Aqui está tudo bem, está tudo bonito aqui. Olha que povo bonito, tudo cheiroso, tudo bonito. Mas você sabe a vida que você está levando. Eu também sei. Eu sei onde eu tenho que corrigir. Eu sei onde eu tenho que corrigir a rota, o caminho que eu tenho que... Eu sei. Agora, você quer saber um pouco mais? Pergunta para essa pessoa do lado, quem você tem sido na vida dela. Pergunta para ela. Só que esteja preparado e não se faça de vítima. Não se faça de vítima. Se você ouvir, você tem feito da minha vida um inferno. Não se faça de vítima. Porque tem muita gente que faz da vida do outro um inferno. Por quê? Porque não tem autoconsciência, não examina, não coloca a mão na cabeça, não coloca a mão no coração e se pergunte a si mesmo, que tipo de pessoa eu estou sendo na vida dos meus filhos, na vida do meu esposo, na vida da minha esposa, na vida do meu pastor, na vida da minha mãe, na vida do meu pai. Não pergunta a si mesmo. E transforma a vida do outro num peso. Adoece o outro, adoece a casa, adoece a família. E eu vou falar uma coisa para você. Eu já fui esse cara. Eu já adoeci muito a minha esposa. Muito. Já adoeci minha mãe, já adoeci os meus irmãos, já adoeci gente desta igreja. Só que a palavra me pegou. Eu dei ouvido para a palavra. Eu não fiz de sonso.
Eu não saí daqui do culto fazendo de conta que não foi comigo, como muita gente vai fazer aqui. Eu falei, eu vou mudar. A minha mulher está morrendo dentro da minha casa por causa de mim. Eu não posso ser assim. Eu vou mudar. Eu tenho que mudar. E aí eu parei e disse, Senhor, eu não consigo mudar. Porque eu já tentei. Mas o Senhor consegue. O Senhor pode me mudar. E Ele pode mudar você também. Eu não tenho nada para mudar. Só de falar isso, você já mostra que tem muita coisa na sua vida para mudar. Para onde foram os acusadores? Versículo 10. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, aonde estão eles? Ninguém te condenou? Mulher, onde estão os seus acusadores? O que essa mulher estava experimentando aqui? Da misericórdia de Cristo, da compaixão, do perdão, sem cobrar nada, não pagou. Quanto que é, Jesus? O Senhor tem me livrado disso aqui? Quanto é? R$1.000? Está aqui R$1.000. 2.000? Não. Ela estava diante do juiz, que é perfeito, puro, sem pecado. O único que tinha condição de julgá-la não julgou. O único que tinha condição de pesar a mão sobre ela não pesou. E Ele está aqui essa noite, aleluia. Ele está dizendo para você: cadê aqueles que te acusam? Cadê? Eu não te acuso, eu te livro da acusação. Olha a resposta da mulher, versículo 11. Ninguém, Senhor. Ninguém, disse ela. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Escute essa aqui, para encerrar. A mesma boca que disse, não te condeno, também a mesma boca que disse, vai e não peques mais. Escute essa, segura essa no seu colo. A mesma boca que diz, eu não te condeno, é a mesma boca que diz, vai e não peques mais. Do que Jesus estava falando aqui? Esse pecado de adultério, você não faça de novo, não peque de novo, pare com isso imediatamente, vá e segue a sua vida. Jesus não estava convidando ela, Val, para ser perfeita, porque o único perfeito era Ele. Jesus estava falando, Diego, que era para ela não mais adulterar. Deixa eu te perguntar, qual é o pecado que você insiste em cometer? Você que está assistindo aí, aqui só tem gente perfeita. Qual é o pecado que você insiste em cometer? O pecado da fofoca? Da rebeldia? Da estupidez? Da ignorância? Da brutalidade? Do roubo? Da prostituição, da mentira? Jesus está dizendo, eu não te acuso, eu não te condeno, mas eu peço a você essa noite, pare de pecar. Pare imediatamente. E uma vez que eu saio debaixo desse peso das mãos e os olhos humanos, e entro debaixo da graça e misericórdia de Jesus, Paulo vai dizer em Romanos 8, versículo 1, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. As misericórdias de Deus não apagam apenas a condenação, ela acende um novo caminho, ela acende uma luz que outrora nós não tínhamos, ela nos dá uma visão que outrora nós não enxergávamos, ela aponta para uma direção que até por hora nós não estávamos perdidos, e a partir daí então, eu começo a viver uma vida de equilíbrio, uma vida de sanidade, saúde emocional equilibrada, uma vida de inteligência, uma vida de paz, porque o mínimo que você tem que querer para a sua vida é paz, e para a vida do outro é paz. Se você tem percebido que a sua vida está adoecendo o outro, vem aqui na frente, dobra o joelho que eu vou expulsar esse demônio na sua vida, porque é demônio que faz isso, é diabo que faz isso. O diabo usa a gente
Não usa cachorro, não usa caixa de som. Ele usa pessoas para atormentar outras pessoas. Ele usa filhos, ele usa pai, ele usa mãe, ele usa nora, ele usa sogra, ele usa sogro. Ele usa quem deixa ser usado. Ele usou religiosos. Ele usou a mulher adúltera. E se você sabe que tem sido essa pessoa, eu tenho adoecido alguém, então você precisa ser liberto. Ah, mas eu não quero ver o demônio sair. Então se agarre na palavra, porque ela liberta. Se coloque de pé, aplaudindo a Jesus, aleluias.